Um Absoluto. Esta mensagem, intitulada Um Absoluto e Absolute, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 4 de março de 1963, numa segunda-feira à noite, no auditório cívico de Houston, Texas, Estados Unidos. Introdução. Em janeiro de 1950, o Dr. W. E. Best, um ministro da Igreja Batista, propôs um debate no Coliseu Sam Houston a fim de tentar desmascarar William Branham como um impostor e falso curador divino. Para tal, ele contratou dois fotógrafos do estúdio Douglas, o Sr. James Ayers e Ted Kipperman, a fim de cobrirem o evento. Na ocasião, F. Bosworth aceitou o desafio em defesa do Evangelho e do ministério de cura divina do irmão Branham. Após o debate ter sido encerrado, com a visível derrota do Dr. Best, o irmão Branham subiu até a plataforma e testemunhou da coluna de fogo que sempre lhe acompanhara desde o seu nascimento. Ayers e Kipperman, que haviam tirado algumas fotos naquela noite, inclusive do irmão Branham, mais tarde foram surpreendidos ao verem a mesma coluna de fogo aparecer em uma das fotos reveladas. A pedido de Gordon Lindsay, um dos administradores das campanhas Branham, foi requisitado os serviços de um perito e agente do FBI, George J. Lacey, para examinar o negativo da foto, o qual declarou ser autêntico. 14 anos mais tarde, um dos sobrinhos de Ted Kipperman, que era de família judia, se envolve em um crime e acaba sendo sentenciado à pena de morte. William Branham é chamado às pressas, inclusive pelo próprio Dr. Best e sua esposa, por meio de um telegrama de 3 páginas, relatando-lhe o incidente e pedindo que interviesse junto ao juiz em favor do rapaz e de outra moça, a fim de que suas vidas fossem poupadas. É nestas circunstâncias em que ele retorna a Houston após tanto tempo e prega esta mensagem, incentivando as famílias presentes a confiarem na defesa de Deus que poderia livrá-los da morte, mudando o coração do juiz, exatamente como fizera com Paulo quando perseguia os cristãos em Damasco. O que sabemos é que os jovens não foram condenados, conforme o próprio irmão Branham relata na mensagem pregada em Shreveport, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, do dia 27 de novembro de 65. Conforme esta mesma referida mensagem, pouco antes desta reunião em Houston, o irmão Branham encontrava-se no Canyon Sabino, onde lá obteve a resposta de Deus da razão dele ter sido enviado por uma visão a Tucson. Na ocasião, ele viu uma espada ser colocada em suas mãos e uma voz que lhe dizia: "Esta é a espada do rei. Não tenhas medo. Você não irá morrer. A palavra foi colocada na tua mão e é o teu ministério." Após a reunião de Houston, o irmão Branham retorna às montanhas para caçar javalis. E então, no Monte Pôr do Sol, ele tem um encontro com 7 anjos que lhe ordenam a voltar a Jeffersonville para pregar sobre a abertura dos 7 selos. Este encontro com os anjos foi acompanhado por um outro evento anterior, ocorrido 4 dias antes da reunião em Houston, quando no dia 28 de fevereiro, no estado do Arizona, uma alta nuvem foi registrada por inúmeras câmeras fotográficas, tornando-se matéria de várias revistas. Apesar de tudo indicar que esses 2 eventos, o do aparecimento dos anjos ao profeta e da foto da nuvem, terem ocorrido em datas diferentes, o irmão Branham defendia que esta nuvem fora formada pelos mesmos anjos que lhe apareceram, todavia relatando-os como um fato único. Alguns críticos afirmam, portanto,
que ele teria mentido ao ter tomado conhecimento da nuvem antes das fotos serem publicadas, a fim de forjar méritos para o seu ministério, uma vez que ele não fez menção dela nesta mensagem um absoluto. Contudo, na mensagem Vem e Segue-me, do dia 1º de junho de 63, o irmão Branham afirmou que a nuvem poderia ter aparecido dias antes ou depois de ele ter estado lá quando os anjos lhe apareceram. Por conseguinte, ainda que isolados, tratavam-se de eventos de mesma natureza. Mensagem Um Absoluto por William Branham. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Hoekstra. Boa noite a Houston. Eu certamente considero um grande privilégio poder estar aqui outra vez em Houston nesta noite. Faz muitos anos desde que tive o privilégio de estar aqui. E eu tenho me sentado ouvindo a cada um destes oradores. Outro dia, quando havia planejado fazer algo diferente em outro lugar, eu soube que aqueles filhos estavam enfrentando a morte, e eu pensei, se acontecesse alguma coisa com aqueles filhos, eu nunca me perdoaria. Se não viesse até aqui para dar a minha opinião e feito tudo o que pudesse para ajudar esta mãe e pai e daqueles filhos, e fizesse tudo o que pudesse para salvar suas vidas. Houston é um lugar memorável para mim. Sobrevêm muitas grandes lembranças que apreciei desde minha primeira visita que fiz aqui há vários anos atrás. Aqui para o Arauto da Fé, o irmão Kidson, e depois aqui no auditório, quando estive com o irmão Raymond Ritchie e os ministros da cidade. E depois, é claro, o Sr. Ayers e o Sr. Kipperman, na noite em que a câmera provou que eu não estava dizendo nada que fosse errado, era verdade. E quando o olho mecânico da câmera captou a visão ou não a visão, a realidade, o Cristo que pregamos e que tanto amamos estava conosco. Ele prometeu estar conosco. E a câmera tirou a sua foto. Muitas vezes eu havia dito há tempos atrás que eu via aquela luz o tempo todo, mas em algum momento as pessoas ficavam um pouco céticas quanto a isso, que você consiga crer que elas podiam ser assim. Mas naquela noite isso foi provado. Aquela foi a primeira vez que foi tirada. Desde então foi tirada várias vezes, como há pouco recentemente na Alemanha, descendo, quando a unção foi e quando voltou novamente. E todas estas coisas não são para engrandecer a um ser humano, mas é para vindicar a presença de Jesus Cristo entre o seu povo. E cremos que este mesmo Senhor Jesus está aqui nesta noite para nos ajudar neste caso. E creio que Ele está mais interessado nisso do que poderíamos estar. E certamente me simpatizo com os pais daqueles filhos e ombro a ombro com cada homem e mulher que está tentando livrá-los das garras da morte. E agora, eu entendo que esta não é uma reunião de reavivamento, mas é apenas uma série de reuniões de oração sendo realizadas por aquelas almas que estão nas sombras da morte. E então eu estou atrasado. Eu não falarei por muito tempo. Mas eu gostaria de extrair um texto, ou um contexto antes, de um texto que eu gostaria de ler em 2 lugares na Escritura. E você que tem sua Bíblia, se você quiser abrir comigo, só por um momento, no livro de Filipenses, no capítulo 1, e o versículo 20 do 1º capítulo de Filipenses. Segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou na morte. E depois também no livro de Atos, capítulo 2 e o versículo 30. Vou ler do 25 ao 30. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita,
para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da minha vida, com tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até este dia. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que dos frutos dos seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no inferno e nem a sua carne viu corrupção. Vamos inclinar nossas cabeças só por um momento para a oração. Nosso Pai Celestial, somos gratos por tua misericórdia. Verdadeiramente, Senhor, porque estamos aqui nesta noite para pedir misericórdia. Nós não te pediríamos isso se não tivéssemos fé para crer que isso nos seria concedido. Homens voaram por todo o país e orações por toda parte têm subido a ti, para que as vidas daqueles por quem temos intensamente intercedido possam, nesta noite, serem poupadas. Senhor, pedimos que fortaleça as mães e os pais desses jovens. E, como sabemos, este jovem entregou sua vida para ti e deseja servir a ti. E como ouvimos um dos pregadores falar, que ele tem desejado tornar-se um ministro do Evangelho. Eu rogo, Deus, que tu concedas esta oportunidade para o jovem. Perdoe os nossos pecados. Purifique nossos corações de todos os maus pensamentos e tudo que estiver em nosso caminho que impediria nossas orações de serem respondidas por essas pessoas. Ao lermos tua palavra, sabemos que o céu e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. Oramos para que o Senhor nos conceda do Espírito Santo o contexto que tomamos, que seria a sua vontade divina neste caso agora, como temos ouvido o advogado e vários falando. E oramos para descobrir exatamente o que fazer a seguir. Qual é o próximo passo que devemos dar? Senhor, estamos aqui para fazer isso. Dá-nos conhecimento, Senhor, através da tua palavra, pois pedimos isso em nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Lendo estes poucos versículos e ao dar-me conta deste grande momento, porque é preocupante, eu pensava quando ouvi e recebi o telegrama daquela mãe, o que aconteceria se fosse meu filho sentado naquela fila ou minha filha? E queremos fazer tudo o que podemos. Então, alguns podem me dizer, bem, isso foi simplesmente uma porção muito pequena da palavra que você leu, irmão Branham. Bem, talvez isso também seja verdade, mas veja, não é o tamanho, nem a quantidade de palavras que importa, é o que elas significam. Isso é apenas o que é a promessa de Deus. E eu quero extrair deste texto para esta noite, ou um texto disso, um absoluto. Eu escolhi esse texto há pouco tempo atrás, sentado em meu quarto de hotel, porque penso que agora necessitamos de algo positivo, algo absoluto em que possamos nos apegar e saber que é verdadeiro. Em um momento crucial como este, precisamos de alguma coisa que temos como categoricamente correto, algo em que possamos nos apegar e saber como o caso está indo. Agora, de acordo com Webster, um absoluto é por si mesmo ilimitado em poder e, primariamente, é um supremo. E um supremo é um amém. É o absoluto. Como o que é... Esse é o fim, ele é tudo. Agora, todas as grandes realizações que têm sido feitas no mundo sempre contaram com alguma espécie de absoluto.
Você não pode fazer nada a menos que haja algo em que você possa se apegar. Quando um jovem está indo se casar com uma moça, ele deve conhecer o caráter dessa moça. Ou a moça deve conhecer o caráter desse rapaz, algo em que ela possa se basear. Será este homem um homem justo? Ele será para mim o tipo certo de marido? Será que esta mulher me considerará em vida o que eu espero dela, fidelidade e assim por diante? E então tem que ser algo em que eles possam basear os seus votos, sabendo que há algo em que eles se apegarão. E é por esse motivo que os trazemos à igreja e para a palavra de Deus, para ter esse absoluto amarrado. Agora, Paulo aqui, como vimos, tinha um absoluto em que fundamentou toda a sua vida depois de sua conversão, que era uma vida centrada em Cristo. E que lugar para se ter um absoluto? Uma vida centrada em Cristo. Essa era uma vida diferente daquela que ele tinha vivido uma vez, pois ele disse a vida que eu vivo agora, a qual era uma vida diferente da que ele tinha vivido. E eis que chegou um tempo em que Paulo teve sua experiência que o motivou a esta decisão, pois Paulo era um grande homem dentre os judeus e um grande teólogo, porém ele não estava muito seguro de sua posição. Mas um dia, a caminho para Damasco, uma luz, a coluna de fogo, desceu do céu. E Paulo, sendo um judeu, estava informado de que esta luz, a coluna de fogo, havia sido a mesma coisa que tinha o Deus que tinha guiado o seu povo para fora do Egito. Eles haviam seguido esta coluna de fogo. Deste modo, sendo um judeu, disse-lhe rapidamente: Senhor, quem és tu? Ele o conheceu como Senhor, porém, quem és tu? E a voz veio direto da coluna de fogo: Eu sou Jesus, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Daquele momento em diante, Paulo entendeu que o Jeová do Antigo Testamento era o Jesus do Novo, e ele tinha algo em que pôde se apegar, e foi assim que ele pôde escrever aquele grande livro de Hebreus. Agora, se em sua vida você possuir um absoluto, você fará coisas que normalmente não as faria, principalmente se você tem sua vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus leva a pessoa a fazer coisas que normalmente não as faria. Torna-se muito estranha, peculiar. Por que uma vida cristã é tão estranha e peculiar? É porque eles estão olhando para a palavra de Deus, que é quase estranha para o mundo de hoje. Agora, temos igrejas e temos organizações e temos religião, temos muito disso ao redor do mundo. Em minhas 7 vezes, desde que estive com vocês aqui em Houston, tenho adquirido muito conhecimento sobre os deuses e as religiões do mundo, mas não é sobre estas coisas que estou falando. Estou falando acerca de um absoluto, conectados com Cristo. Então, isso torna você uma pessoa estranha. Você faz coisas estranhas. Sua maneira de pensar é completamente diferente de como você pensava antes, porque você tem encontrado algo, você tem ancorado uma fé em alguém que criou os céus e a terra. Assim, sua própria palavra é criativa. Um Deus que falou e o mundo veio à existência. E não há nada difícil para ele. Então isso torna você criativo, porque você aceita a sua palavra. E uma palavra é um pensamento expressado. Agora, Paulo havia entrado em um estado no qual ele não tinha nenhuma experiência teológica, porém, ele possuía um testemunho pessoal. Ele havia encontrado a Deus e soube que ele tinha um chamado de Deus e ninguém lhe havia falado nada a respeito disso. Ele estava absolutamente convicto que, apesar de tudo, Deus continuava sendo Deus. Se o mundo pudesse simplesmente fazer isso. Se este grupo sentado aqui esta noite pudesse simplesmente se lembrar que Deus ainda é Deus e que Ele é realmente capaz de responder neste caso, tanto quanto em um caso de cura divina ou qualquer outra coisa, Ele ainda é Deus.
E se pudermos fundamentar nossas esperanças, não somente nossas esperanças, mas um pensamento positivo sobre o que ele diz, e sabemos que isso é a verdade. E as pessoas agem de forma estranha. Elas parecem simplesmente se esquecer do lado negativo porque encontraram o absoluto, que é a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, porém a minha palavra nunca passará. Então, se temos a palavra de promessa, então não há nada falhando nela, não pode falhar. Então eu estou crendo que isso é o que as reuniões de orações aqui, as pessoas religiosas de Houston, estão preocupadas com as vidas humanas. E é para isso que estamos reunidos aqui. É para clamar por um poder que está acima de todas as leis e poderes criados pelo homem. Algo que pode mudar os corações dos homens, como ele fez com o faraó do Egito. E ele é Deus. E devemos parar agora de prestar atenção para o lado ruim e contemplar o lado positivo. E antes que você possa ter fé, você tem que ter algo em que confiar. E em que mais você pode confiar do que na palavra do Deus vivo, com a qual criou os governos do Todo-Poderoso? Em que mais podemos pôr nossas esperanças? Você está buscando por um Deus que cumpre as suas promessas. E quando surgem dificuldades como as que temos agora, ela é uma âncora. Ela é algo que firma você, algo que te torna seguro. É uma promessa para a qual estamos seguros. A palavra de Deus é. Exatamente como a âncora é para o navio nos dias de tempestade. O navio pode estar navegando pelo mar. A âncora está à sua frente. Ela é o descanso. Vocês aqui em Houston, tão perto do mar, observem os navios que chegam. E por que carregar este excesso de peso desta grande e poderosa âncora? Mas veja, quando as tempestades chegam, as tempestades violentas rasgam o mar e podem arremessar o navio na margem ou algum lugar e derrubá-lo ou virá-lo sobre as águas, ele sai para as águas profundas e solta esta grande e enorme âncora, tão fixa que se arrasta pelo fundo do mar até prendê-lo ao topo de alguma montanha invisível. Então, deixe que aquelas tempestades se enfureçam, se quiserem. Isso é ter um absoluto. A âncora fica em algum lugar distante, porém ela é firme. E enquanto o navio é açoitado pelas ondas em volta, ele se mantém firme porque ele tem um absoluto, porque está amarrado. É assim que um homem é quando ele está firmado em Cristo e em sua palavra e crê nela. Existe um absoluto aí, alguma coisa que o segura. Um absoluto é como a estrela do norte quando você está perdido. Quando você perde a sua direção e quer encontrar o seu caminho de volta, a estrela do norte é um absoluto. Agora, existem outras estrelas, porém elas giram com o mundo, assim como o mundo gira em torno delas e se afasta delas. E a mesma estrela que nasce pela manhã é também a que se põe à tarde, porque o mundo gira ao redor dela, mas existe uma estrela que não se move, e ela está centralizada bem no meio da Terra. E, portanto, esta é uma estrela, com certeza. Se você conhece a estrela do norte, você sempre poderá encontrar o seu caminho de volta. Mas, assim é. Quando um homem está perdido e não sabe o que fazer e para qual caminho seguir. Agora, eu conheço uma estrela. Esta é mais do que uma estrela do norte. E para estar atado e ver a sua presença, não importa se você está perdido ou onde estiver, você pode encontrar o seu caminho de volta através da sua orientação. Essa é a sua palavra. É a saída para livrar-se de todos os problemas. É o caminho para a paz. É o caminho para o sucesso. É o caminho para a vida propriamente dito. É seguir esta estrela, o Senhor Jesus. E agora, se você está firmado nesta estrela, o Espírito Santo é a bússola que indica o local da estrela, o santo. Uma bússola está magnetizada para o Polo Norte,
E a única maneira, não importa em quanta selva você esteja, ou quão profundo seja o mato ao seu redor, ou quão nebuloso esteja o mar, aquele ponteiro da bússola pode guiá-lo da maneira que você quiser, e gire de volta para o local e aponte para a estrela do norte. E quando estamos com problemas e confiantes em Cristo, existe uma coisa certa. O Espírito Santo leva-nos a palavra que nos guia para a estrela do norte e nos concede tudo aquilo de que necessitamos. Ele é o nosso absoluto. Para o homem que se encontra perdido em um deserto, a bússola é uma coisa que o guia para fora. Quando estamos com problemas, há somente uma coisa. É tão certa quanto a estrela do norte. Enquanto o mundo estiver em sua posição e girando ao redor, a estrela do norte permanecerá em seu lugar. E, enquanto houver uma eternidade, Cristo sempre será o Salvador e a saída de todo problema, e de toda diferença, toda prova, e de todas as coisas. E, portanto, nós, quando estamos firmados nele, não ficamos assustados e todo agitados como o mundo fica. O que faremos sobre isso? O que faremos quanto a isso? Parece que nem estamos ancorados. Mas um homem que ancorou sua alma em Cristo Jesus, sua confiança ali, sabe que quando ele pede qualquer coisa ao Pai em seu nome, Jesus disse, eu farei. Isso está resolvido. Está resolvido. Isso é o amém? Isso é o absoluto. Isso é o definitivo. Quando Jesus disse, peça ao Pai por qualquer coisa em meu nome e eu a concederei. Agora, isso é definitivo. É isso aí. Qualquer coisa que você necessita quando orar, crendo que o receberá, isso te será concedido. Está resolvido. Isso é tudo. Veja, se estamos realmente ancorados e cremos nisso e fazemos dele o nosso absoluto. Porque ele é o absoluto que nos livra de todo temor. Não há temor quando você está firmado na rocha das eras. Não há temor para o marinheiro que se fatiga a fim de livrar o navio de ser golpeado pelas ondas, desde que aquela âncora esteja se segurando no topo da montanha além. Ora, certamente, ele sabe que o navio irá permanecer. Ele não irá de encontro a algumas pedras em algum lugar, ele não vai entrar em algumas águas rasas e virar, porque ele tem o absoluto que está ancorado no topo de alguma montanha. E quando um homem pode orar a oração da fé e ancorar sua alma na palavra de Deus, onde todos os céus e a terra passarão, mas esta palavra não poderá, não haverá temor. Deixe-os vir, digam o que quiserem. Nossa fé está em Deus, Deus somente. Cremos nisso. Houve um tempo quando as regras de etiquetas desta nação repousavam sobre a palavra de uma mulher. Creio que seu nome chamava-se Emily Post. Agora, ela era o absoluto para as boas maneiras à mesa. Se Emily Post dissesse, pegue e coma seus feijões com sua faca, isso seria feito. Isso seria porque ela era o absoluto para as boas maneiras à mesa. Se ela dissesse, derrame seu café sobre o seu pires e beba nele assim, não importa quão desleixado isso parecesse, isso ainda assim era o absoluto. Todos se curvavam a isso porque eles a tomavam como um absoluto para as boas maneiras na mesa. Temos que ter um absoluto, não importa o que estamos fazendo. Se quisermos conquistar qualquer coisa, precisamos ter um absoluto. Houve um tempo quando as palavras de Hitler eram absoluto na Alemanha. Não importava o que qualquer outro dissesse. A palavra de Hitler era um absoluto. Se ele dissesse, eles devem morrer, eles morriam. Se ele dissesse, eles devem viver, eles viviam. E se ele dissesse, nós vamos para a guerra, nós não vamos para a guerra, o que quer que fizéssemos, sua palavra era um absoluto. Houve uma vez quando a Itália teve um absoluto. Essa foi a palavra do seu ditador, Mussolini. O que ele dizia era feito. Dizem que seu motorista dirigiu 1 minuto mais cedo para pegá-lo. Ele atirou nele. Por quê? Ele disse, eu não quero você aqui 1 minuto mais cedo. Eu quero que você esteja aqui no ponto, exatamente na hora.
Vê? Sua palavra era um absoluto. Toda a Itália curvou-se perante ele. Houve um tempo em que, quando o faraó no Egito era um absoluto. Mas veja, porém, todas aquelas decisões que eles tomavam eram decisões tomadas pelo homem, e todas caíram. Por quê? Porque eles não estavam de acordo com o humano. Isso não estava de acordo com a palavra de Deus para a vida humana. Eu quero isso. Eu espero ancorar. Se pensamos salvar a vida humana, temos que estar de acordo com a palavra de Deus e com o que Deus tem planejado para a vida humana. E a única maneira de você encontrar isso é encontrar em sua palavra e crer agora. Agora, desta forma os faraós... Eu estive no Egito algum tempo atrás e eu acho que eles cavaram 6 metros abaixo no chão para encontrar o lugar onde o faraó era colocado como um rei da terra. E o grande Herodes e tantos outros assim por diante, vemos onde seus reinos haviam caído e se foram. Mas existe um reino que está acima de todos os reinos. É tão alto nos céus que nunca passará. E lá está sentado um rei que, quando ele toma uma decisão sobre qualquer coisa e cremos naquela decisão, isso é um absoluto. Vai ser assim, independente do que qualquer outro diga a respeito disso. É sempre. Agora, nossa Suprema Corte é um absoluto. O fim de todos os julgamentos. Agora, temos que ter isso. Às vezes não conseguimos concordar com suas decisões, como eles não concordariam com as de Hitler e assim por diante, mas mesmo assim temos que ter esse absoluto. E o absoluto da nação e dos julgamentos são a Suprema Corte. Nosso Tribunal de Justiça local pode determinar qualquer coisa e pronunciar isto, porém a Suprema Corte controla todos eles. Somos forçados a ter isto. Como uma nação, somos obrigados a aceitar sua decisão, porque uma nação está firmada no seu absoluto, que é a Suprema Corte. Tudo bem. Tudo deve ter um absoluto. Você sabia que num jogo de bola comum tem que ter um absoluto? Sim. Qual é o absoluto de um jogo de bola? Um árbitro. Como seria se não existisse um árbitro? Veja, um árbitro. Não importa onde você esteja, de que posição você vê aquilo, e diz, isso foi uma bola, e ele diz, isso foi uma falta. Bem, isso é o que era uma falta. Por quê? Porque é a palavra do árbitro. Não interessa o que as arquibancadas disseram, o que qualquer um diga, é uma falta porque ele a chamou de falta. E ele é o árbitro. Agora, como seria se não houvesse um árbitro? Haveria tanto barulho e confusão até você não poder mais ter o jogo de bola. Portanto, você tem que ter um absoluto para ter um jogo de bola. Tem que ser dessa forma. Agora, é necessário ter um absoluto no trânsito. Um semáforo é um absoluto, particularmente, para o trânsito. Como seria se não houvesse um semáforo? Ou se o semáforo estivesse apagado e você descesse correndo pela rua, e um sujeito estivesse passando pelo seu caminho e dissesse, agora eu cheguei aqui primeiro, tenho que sair, seguir por aqui, e diz, estou atrasado para o trabalho. Tente falar num trânsito congestionado, e você realmente verá que é assim. Porém, veja, o semáforo normaliza. Ele é o absoluto. Se a luz está verde, vá. Se está vermelha, pare. Se não existisse tal coisa como um semáforo, então teríamos congestionamentos. E esse é o problema com a fé cristã hoje. Temos muitos engarrafamentos, todo mundo criando o seu próprio absoluto. Quando temos um absoluto que é a palavra do Deus vivo, isso resolve para sempre. Não importa o que qualquer um diga. Isso é quase como ter chegado ao ponto como foi nos dias dos judeus. Todo mundo tinha o seu próprio absoluto, porém todos falharam, como os faraós e assim por diante. Mas o absoluto de Deus é a sua palavra. Ele a dá, e os céus e a terra passarão, mas ela nunca passará. Oh, eu gosto disso. Agora, nós não temos muito tempo, então apenas olhe por alguns minutos para umas poucas pessoas que enfrentaram certas crises
e das vezes em que a morte estava próxima, semelhante a como estamos esta noite, e se agarraram a um absoluto. Vamos entrevistar alguns deles. Vamos voltar a uma velha história que é familiar a todos nós. Nos dias quando o pecado havia se acumulado no mundo, até Deus se aborrecer e ficar cansado disso, e o mundo estava prestes a ser destruído, e Deus deu a Noé um absoluto, que era a sua palavra. E não importa, esse absoluto era a salvação daquele povo. Noé sabia que o mundo estava para morrer, e Deus deu a ele um absoluto, e esse era a sua palavra. Agora, para salvar o seu povo da morte. Agora, qual foi o absoluto para salvar o povo da morte nos dias de Noé? Foi a palavra de Deus. Esse era o absoluto. Não importa o que qualquer um dissesse. O que a ciência dissesse, não existe chuva lá em cima, podemos fotografar a lua com os nossos instrumentos, não existe chuva lá, como que a chuva vai cair? Se Deus disse que haveria chuva, Deus pode pôr chuva nos céus, se ele assim o disser. Noé seguiu em frente com seus negócios, repousou e foi preparar uma arca para a salvação do povo, pois havia um absoluto dado ao povo para que eles se salvassem, se caso aceitassem o caminho provido por Deus por esse absoluto. Então, às vezes, quando aceitamos o absoluto, eu gostaria de dizer isso por causa dos pais desses filhos que eu quero narrar a você só por um momento. Agora, às vezes, quando aceitamos, somos postos à prova para ver se realmente cremos nisso. Deus constantemente faz isso. E Deus opera. Ele não pode mudar o seu programa porque ele mesmo é a sua palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, sempre é Deus. Quando ele é chamado para ser posto em cena, para atuar, e a decisão que ele deve tomar, ele tem que permanecer com aquela decisão. Ele não pode mudá-la, porque ele é infinito. Agora, eu posso mudar minha decisão, você pode, porque somos finitos. Portanto, cometemos erros. Porém, Deus não pode mudar a sua decisão, porque ele é infinito. E sua decisão é perfeita. Ele não pode dizer, eu estava errado aqui, mudarei minha decisão. Porque isso mostraria que Deus poderia mudar. E Deus não pode mudar. Nem sua palavra pode mudar. Ele é sempre o mesmo. Então, Deus provou Noé após ter aceitado o seu absoluto. Noé entrou na arca. Deus fechou a porta atrás dele. Não hesitaram em dizer, agora pela manhã estará nublado, e haverá trovões e relâmpagos, e a chuva cairá. Mas sabe, no dia seguinte, o sol surgiu tão brilhante como sempre. Eu imagino os crentes fronteiriços que disseram, vamos subir, pode ser que o velho homem esteja certo sobre isso, então talvez a ciência esteja errada, que poderia haver chuva por lá, mas lembre-se, nunca havia chovido antes. Porém, no segundo dia, o sol estava tão brilhante como sempre esteve. No terceiro, quarto, quinto, sexto e também no sétimo dia. Mas Noé havia subido alto no andar de cima ao ponto de poder observar o céu. E naquela sétima manhã, quando chegou o tempo em que o povo já havia rejeitado o absoluto de Deus como meio de salvação, de salvar as vidas das pessoas, a chuva começou a cair. E os esgotos se encheram, e o barco começou a subir, e levou a Noé e a eles a salvo. Claro, porque eles estavam confiando na palavra de Deus, o absoluto, a palavra da promessa de Deus. Não importa quão ruim isso pareça e quão escuro isso fique, ainda assim, creia no seu absoluto. Moisés, ora, ele havia tentado salvar a vida daqueles pobres hebreus, e eles eram tão maus quanto aqueles 2 filhos que estamos tentando salvar esta noite. Eles eram escravos, e os matavam aleatoriamente sempre que desejavam.
E Moisés sentiu em seu coração que aquilo não era a vontade de Deus. Então ele tentou fazer isso através da instrução. Ele tentou fazer isso através de seus próprios esforços e descobriu que miseravelmente havia falhado. Certas coisas que ele mesmo fez não estavam corretas, porque ele tirou a vida de outro homem e aquilo não estava certo. Depois, ele foi para o deserto e ficou lá por 40 anos. Mas um dia, ele estava pastoreando ovelhas do outro lado do deserto e havia uma luz e uma sarça. E quando Moisés se aproximou daquela luz, a voz de Deus falou a ele da coluna de fogo que se encontrava detrás daquela sarça. E disse, Moisés, Moisés! Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, tire os seus calçados, porque o lugar em que você está é santo. Tenho ouvido os gemidos de meu povo. Tenho ouvido suas reuniões de oração. Tenho recordado que fiz a eles uma promessa. Que coisa! Se aquilo não fosse o suficiente para incendiar os corações dos crentes cristãos esta noite, eu sou Deus, lembro-me do que prometi. Quão bíblica era aquela voz. E ele disse, Moisés, eu estou te enviando para libertá-los. E Moisés, é claro que, como eu havia dito no começo, quando você agarra aquele absoluto de Deus, isso te leva a fazer coisas que, bem, algumas vezes ridículas aos olhos das pessoas. Pode você imaginar um homem que havia fugido dos egípcios, na manhã seguinte, contemplar este absoluto? Esta palavra de Deus falou a ele um testemunho positivo, porque era a palavra. A promessa estava ali, e a vindicação do grande Deus da criação, como o milagre que ele realizou na presença de Moisés, ele mostrou que ele era um Deus da criação. E Moisés, na manhã seguinte, tomou sua esposa e colocou-a sobre uma mula com uma criança em seu colo, e aos 80 anos de idade, com sua barba pendurada até a cintura, sua cabeça careca brilhando, com uma vara torta na mão, descendo em direção ao Egito, gritando o máximo que podia. Onde você está indo, Moisés? Estou indo ao Egito para conquistar. Conquistar? A invasão de um homem só. Por quê? Ele tinha o absoluto. Ele tinha alguma coisa. Ele tinha a palavra de Deus. E ele poderia permanecer. Um homem de 80 anos de idade, com uma mula e uma vara em sua mão. Aquilo era tudo o que ele tinha. Como um homem sozinho invadindo a Rússia hoje. Mas ele foi e assumiu o controle, porque ele tinha um absoluto. Ele havia falado com Deus. Ele tinha ouvido a voz de Deus. E a coisa que era para fazer, ele fazia correto. Por quê? Aquilo estava com ele todos os dias da sua vida. E isso era um absoluto. Ninguém tem o direito de subir até o púlpito, de pregar o evangelho, a menos que ele próprio tenha pisado naquelas areias sagradas, onde nenhum agnóstico e incrédulo pode explicar o sobrenatural de Deus. Jesus não deixou que seus discípulos pregassem, não importa quão bem eles o conhecessem. Eles tinham que ir à cidade de Jerusalém e lá ficar até que fossem dotados com o poder do alto. Eles devem ter essa experiência. Moisés, sabendo que ele era um profeta, entendeu que ele havia sido levantado para este propósito, mas sem aquele contato pessoal, aquele absoluto, alguma coisa que provasse a ele que, quando ele fosse até lá, teria que libertar aquelas pessoas, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi até lá porque ele tinha o absoluto e fez tudo exatamente da maneira que o Senhor lhe mandou que fizesse. Não havia medo em seu coração quando ele jogou no chão as serpentes ou as varas e elas se transformaram em serpentes. E os personificadores carnais vieram com seu tipo de ministério e jogaram no chão e fizeram a mesma coisa. Moisés havia feito exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Nada havia para ele fazer senão ficar quieto e ver a glória de Deus. Então, verificamos que Deus pegara a sua serpente e comeu o restante delas. É assim que é feito. Ele estava convencido que o Deus que lhe ordenou a fazer aquilo podia tomar conta dele numa situação difícil. Não podemos, nesta noite, com base naquele jovem que entregou seu coração a Cristo,
permanecer firme neste absoluto, de que Deus pode fazer o impossível se tornar possível? Ele pode mudar os corações dos juízes? Para que pularmos tão freneticamente para lá e para cá por outras coisas? Vamos pôr Deus em primeiro lugar. Voltar à promessa. Se Deus prometeu isso Ele fará. Portanto, lembre-se, Moisés foi sempre uma pessoa diferente porque ele se agarrou na palavra de Deus e acreditou nela. E ele tinha uma promessa vindicada a ele. Do que mais podemos falar? Nós não temos tempo. Escrevendo algumas notas hoje, eu estava escrevendo aqui de Daniel, como que ele era, o que era uma pena de morte para ele orar para algum outro Deus, mas ele havia estado em conexão com Deus, e ele sabia que Deus era capaz de cuidar dele. Os filhos hebreus haviam sido jogados para dentro de uma fornalha ardente e seriam queimados com um calor 7 vezes mais quente do que a fornalha costumava estar. Aqueles filhos hebreus creram em Deus. Eles disseram, nosso Deus é capaz de nos livrar desta fornalha. Por quê? Porque eles haviam tido um absoluto. Eles tinham a palavra de Deus. E o Deus que pôde livrar aqueles filhos hebreus da cela da morte, de uma fornalha ardente, quanto mais ele poderia livrar este pequeno garoto judeu aqui, que está deitado lá na cela da morte. Quanto mais ele ainda é o mesmo Deus Jeová que ele sempre foi. Nós, semelhante ao apóstolo Paulo, podemos perceber que o Deus que vive é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente o mesmo. Então, os cristãos podem se agarrar à imutável mão de Deus e mudar a situação completamente. A oração muda as coisas. É isso que temos que fazer. O que podemos dizer a respeito de Josué? De que maneira ele atravessou o Jordão? Parecia que Deus era um estranho homem de guerra, indo justamente no mês de abril, quando as águas subiam assim. Mas ele disse a Josué, pegue a arca e siga em frente. Aquilo era tudo que ele tinha que fazer. E Deus moveu o Jordão para trás e fez a terra secar. E eles estavam atravessando e foram libertos. Como isso foi? Não é de se admirar que Josué dissesse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Davi, aquele grande patriarca, como gostaríamos de falar sobre ele, nós não temos tempo. Porém, muitas vezes, como ouvimos alguém falando alguns momentos atrás sobre Davi e seus pecados, mas quando tudo foi perdoado, quando ele estava indo para a batalha, como dizemos aí no mundo, quando a situação fica crítica, e a oposição foi grande, e Davi ficou deitado lá debaixo da árvore e aguentou firme, até ouvir o som vindo através das amoreiras, então tudo foi diferente. Davi se levantou e foi adiante, porque ele tinha o absoluto, que ele sabia que Deus estava indo à frente dele. Será que não podemos orar uma oração de fé que enviará Deus até aquela junta de liberdade condicional lá embaixo? Claro que podemos. Cremos que podemos se nos agarrarmos nesse absoluto. Como Abraão chamou coisas que não eram como se fossem, porque ele tinha uma promessa absoluta de Deus, de que Deus lhe daria a ele um filho por intermédio de Sara, e quando ela estava com 100 anos de idade, ou ele tinha, e ela estava com 90, ele ainda assim não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ficou firme dando glória a Deus. E nós reclamamos ser filhos de Abraão. Quando tivemos a Bíblia escrita desde os dias de Abraão e todas as evidências que havemos tido lá atrás, que Jeová manteria sua palavra, de que Cristo é o Filho de Deus, ele é o mediador entre Deus e o homem, e não existe outro mediador além dele. E prometendo, se você pedir ao Pai qualquer coisa em meu nome, isso será concedido. E nós declaramos ser filhos de Abraão, quando Abraão falou coisas que não são como se elas não fossem. Porque ele creu em Deus? Absolutamente. Eu creio nisso com todo o meu coração. A vida centrada em Cristo de Paulo era o seu absoluto. Isso o atou. Cristo foi o absoluto da ressurreição, como lemos aqui. Ele disse, Deus jurou a Davi que não deixaria sua alma no inferno. Um juramento é um fim de todos os conflitos.
e ele jurou que não deixaria sua alma no inferno, mas que o ressuscitaria. E, portanto, ele confiou em Deus e foi crucificado. Morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus porque ele creu em Deus. Quanto mais, tomando-o como exemplo, podemos tomar o absoluto? Se Cristo pôde receber isso com base em uma única promessa ali, quanto mais podemos receber isso com milhares de promessas? E com o sangue de Jesus Cristo ali para purificar o nosso caminho e nos trazer através daquele grande abismo de pecado que nos separou da incredulidade em Deus e nos conduziu até a sua presença para falar com Ele, quanto mais poderia isso ser? Sim, temos que ter um absoluto. Estou pensando de um agora mesmo, enquanto encerramos, que foi George Washington. Quando a América era jovem e lutávamos pela vida, a vida desta grande nação que temos, George Washington era um cristão. Ele era um crente. E lá no Valley Forge, nos é dito que dos soldados americanos havia cerca de 1/3 deles somente que tinham sapatos, e o inverno estava gelado, abaixo de 0. E o rio estava frio e cheio, e os ingleses do outro lado, e a vida desta pequena nação estava próxima. O que foi que ele fez? Ele era um cristão. Ele saiu de noite e dobrou seus joelhos na neve, e orou até ficar molhado com a água da neve em volta de sua cintura. E ele ficou ali e orou até ele ter o absoluto, a resposta de Deus, para que Deus lhe desse a vitória. E no dia seguinte, o Valley Forge não era nada para ele. Atravessou o Delaware, avançou através do gelo com soldados mal vestidos, congelados, com seus pés descalços no chão, sobre a neve, e ele venceu quando 3 balas de rifle atravessaram seu casaco. Por quê? Ele estava confiando no absoluto de uma oração respondida? Amém? Os próprios antecedentes de nossa nação se basearam nessas coisas. O que há com as pessoas hoje que se dizem ser cristãos? Por que estamos perturbados em uma hora como essa? Não nos preocupemos. Vamos ser soldados. Sim, Senhor. Ele orou até obter a resposta. Então, apesar do escuro rio e dos soldados de pés descalços, independente da circunstância, eles puderam vencer isso porque Deus assim havia dito. Uma bala de um rifle inimigo não pôde matá-lo, certamente. Por quê? Ele teve uma reunião de oração. Ele obteve a resposta. Quão bem foi uma noite quando o apóstolo Pedro esteve na prisão e eles iam matá-lo na manhã seguinte? Ele estava prestes a morrer sob pena de morte, como este pequeno judeu está indo agora. Porém, o que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa que nós aqui em Houston estamos tentando fazer. Eles formaram uma reunião de oração na casa de João Marcos. Enquanto eles estavam orando, o anjo do Senhor foi até a prisão e abriu as trancas da prisão e abriu os portões. E seguiu adiante e levou Pedro para fora e desceu até a reunião de oração. Eu creio que nesta noite aquele mesmo Deus está vivo. Se ele não é o mesmo Deus, então há algo de errado, certamente. O que foi feito? Por causa de uma reunião de oração, por causa da fé dos cristãos que creram que Deus libertaria seu irmão da pena de morte. Aqueles cristãos permaneceram toda a noite com suas faces voltadas para baixo e clamavam e oravam. Como ouvi um dos ministros há pouco tempo atrás dizendo que ele saiu para fora clamar e a noite toda, este é o problema de hoje. As pessoas se sentem desanimadas. Elas ficam cansadas, com sono. Dificilmente eles conseguem ficar mais do que 10 minutos na reunião. Bem, algo está errado. Se você ama Deus, bem, deveríamos estar trabalhando. Isso deveria ser nossa esperança, nosso desejo. Deveria ser. Tudo o que está em nós deveria ser por amor de Cristo. Amém? Nós ficamos tão acomodados, ficamos tão indiferentes, enquanto o mundo está morrendo debaixo de nossos pés. Isso mesmo. A vida dos homens está se indo sem Deus, e nós ficamos tão despreocupados com isso. Enquanto pertencermos à igreja, pensamos que isso é tudo o que faz a diferença. Eu estava falando a respeito da vinda de Cristo há poucas semanas atrás,
em uma certa igreja. E mais tarde, alguém se encontrou comigo depois da igreja e disse: Irmão Branham, você assusta as pessoas com a morte? Eu disse: por que eu faço isso? Ele disse: bem, você falando sobre a vinda de Cristo, eu não quero ouvir coisas assim. Tem um garotinho aqui que tenho que criar, tem uma menininha na escola. Oh, eu disse, a vinda de Cristo é a coisa mais gloriosa da qual posso pensar. Certamente. Vê? A Bíblia diz, todo aquele que ama a sua aparição. Oh, que coisa! No dia em que este velho mortal se revestir de imortalidade, esta casa de peças na qual vivo será mudada em um momento, em um piscar de olhos, em um corpo como o seu próprio corpo glorioso. Isso deveria ser o desejo do coração da igreja. Isso deveria deixar todo homem e mulher em chamas, pregando nas ruas e em todos os lugares, tentando fazer com que almas sejam salvas. Certamente. Eu me pergunto se realmente estamos ligados àquele absoluto que tanto clamamos. Estamos olhando para a estrela da manhã certa? Se somente confiarmos na nossa igreja, na nossa denominação, nossa afiliação, à medida que o mundo muda e as coisas mudam com ele, em círculos e voltas, mas existe uma estrela que nunca muda. Existe uma coisa que nunca pode mudar, que é Deus. Deus não pode mudar. Sua palavra não pode mudar. Sua Bíblia não pode mudar. E se um homem é nascido do Espírito de Deus, com Cristo nele, receberá todas as promessas com um amém. Isso mesmo, certamente. Oh, claro, é de uma reunião de oração que precisamos. Devemos ser cristãos. Todos os cristãos devem fazer uso desse mesmo absoluto, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o apoio do cristão. Jesus disse em sua palavra, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiseres e vos será feito. Pense nisso. Que outro absoluto mais você iria querer? Em que outra coisa você poderia confiar mais do que algo assim? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, então peça o que quiseres. Precisamos pedir a Deus para que opere no coração daquele juiz ou daquele conselho da condicional e que tire aquele pequeno companheiro da cela da morte. Se pedirmos isso com fé, crendo, nessa reunião de oração, nós teremos isso. Apenas creio em Deus assim. Minha fé que tenho em Deus é a razão do porquê eu estar aqui nesta noite. Essa é a razão de eu ter cancelado algumas coisas e vindo até aqui. Eu tenho que dirigir centenas de milhas esta noite de volta a Tucson, Arizona, porque eu vim para unir a minha fé com a de vocês. Esse é um homem, é uma alma que está lá além, é alguém com necessidade. E nós cristãos temos que acordar para uma realidade, para uma verdadeira fé genuína. Amarre isso à palavra de Deus e implore por aquela promessa. Sim, Senhor. Oh, que coisa! Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. E novamente, se o povo que se chama pelo meu nome se reunir e orar, então eu ouvirei do céu. Reunião de oração, é isso? Eu creio em conversar com procuradores, e conversar com advogados, ou juízes, ou conselhos de condicionais, ou qualquer outra coisa. Agora, está tudo bem. Mas, irmão, se sua esperança não está atada em algo mais do que somente na opinião de um homem carnal, na mente de um homem, você certamente ficará tristemente desapontado. Mas se você puder amarrar a sua fé em algum lugar que você conhece e ficar ali e orar até que Deus responda, então você saberá em seu coração de que alguma coisa vai acontecer. Tenho visto os mortos ressuscitarem de uma casa funerária. Tenho visto os olhos dos cegos se abrirem, os ouvidos dos surdos se abrirem. Tenho visto vários casos de câncer, lepra, serem curados pelo poder do Deus Todo-Poderoso, porque eles tiveram fé para crer que aquele Deus que fez a promessa seria capaz de cumprir a sua promessa. Esta era a fé verdadeira e genuína que Abraão tinha. Amarre até ali, fique ali e ore. Não apenas se abaixe e diga, Deus liberte o pobre companheiro e mande-o para casa. Todos nós gostaríamos disso, mas vamos ficar ali até que alguma coisa aconteça. Oh, quando algo ocorrer, então esta garantia poderia
cair entre as poucas pessoas sentadas aqui nesse auditório esta noite, fé e poder de Deus suficiente se pudermos orar, até atingirmos aquela linha de chegada, até que esse absoluto desça, a mesma coluna de fogo que foi tirada aqui em Houston pela câmera de Ted Kipperman há 12 anos atrás. Ele está aqui esta noite, tão grande quanto ele foi até então, para libertar aquele rapaz, se tão somente cremos nisso, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creio nisso com todo o meu coração. É por isso que estou aqui para oferecer a minha oração junto com todos vocês para que Deus poupe a vida deles. Então, se você puder orar até obter uma resposta de volta, receber uma confirmação de volta, como o Washington teve, como o João Marcos teve, como o Daniel teve, como Moisés teve, até que você tenha um absoluto, alguma coisa em que você sabe que pode se ancorar, então, sob este absoluto edificarei a minha igreja, e todos os tribunais desta terra não podem resistir a isso. Isso mesmo, em cima disso. O próprio Deus, que pôde levar um judeu de nariz aquilino como Paulo, que irado desceu até lá para matar a todos os cristãos sob pena de morte, e que pôde mudá-lo e fazer dele um amável cristão, esse mesmo Deus que vive esta noite pode mudar a lei por sua graça a qualquer hora que ele tiver a intenção de fazê-lo. Aleluia! Vão me chamar de um santo rolador de qualquer jeito, de modo que eu posso também ter começado isso agora mesmo. Eu creio assim, Deus. Amém. Sim, Senhor. Então, Marcos 11:22, quando você orou, ele disse, em verdade vos digo, tende fé em Deus. Eu vos digo que se disseres a este monte, mova-se. Quando aquele absoluto vier até você, quando você é ungido com aquele espírito que está além de todo o controle científico lá de fora, antes que existisse um átomo ou uma molécula, aquele que falou e tudo veio à existência, e quando sua alma estiver ancorada nisso, não haverá nada que poderá detê-lo. Isso mesmo. Diga a este monte, mova-se, e não duvide em seu coração, mas creia que o que você disser ocorrerá, e então você pode ter o que disse. Se isso não for um absoluto para se agarrar, mas certamente que é, isso mesmo, um absoluto. Agora, a nação tem um absoluto, sua vida em casa tem um absoluto, em todo lugar, se alguma vez conseguir algo, precisa ter um absoluto. Agradecemos a este advogado, agradecemos a todos os outros homens, este capelão aqui da Califórnia, que mensagem maravilhosa, e o nosso irmão que tentou obter o dinheiro e tudo para tentar ajudar essa pobre mulher e seus filhos para soltá-los. Tudo bem, nós apreciamos isso e sou a favor disso, mas existe alguma coisa além disso, amigos, enquanto estamos encerrando esta reunião desta noite. Devemos atar isso a uma reunião de oração absoluta diante de Deus, que enviará a libertação do mesmo Deus Jeová. Ele é simplesmente tanto Deus nesta noite, como ele foi até então. Aleluia! Você crê nisso? Então, vamos nos pôr de pé e, nesta noite, formar uma reunião de oração aqui, até que um absoluto aconteça. Levantamos nossas mãos diante de Deus. Ore até você tocar na casa, até que um absoluto caia dentro do seu coração. Senhor Deus, envia o teu Santo Espírito até nós. E envie e liberte aqueles filhos além, Senhor. Eles estão assentados nas regiões da sombra da morte. Algo está prestes a acontecer, Senhor, e oramos para que essas reuniões de oração incendeiem. Creio em Ti, Senhor. Estou aceitando e creio que Tu livrarás aqueles filhos. Conceda isso, Deus Todo-Poderoso. Nós, Tua Igreja, pedimos isso por meio de Jesus Cristo. Amém.